Momento da Palavra com o pastor Jeremias Lima. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Meus queridos, agora sim, livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1 e 2. O texto bíblico diz: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas capítulo 1, 1 e 2, repetindo o texto. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Meus irmãos, quando nós lemos o livro de Jonas, e hoje nós queremos meditar neste livro maravilhoso, eu queria dar um tema a esta palavra: uma nova oportunidade. Quando nós olhamos para o livro de Jonas, no capítulo 1, nós vemos Jonas fugindo. Nós vemos Jonas fugindo e Deus providenciando, um meio para que ele voltasse para a missão que Deus havia lhe dado. No capítulo 2 de Jonas, nós vemos Jonas orando. E quando Jonas ora, Jonas rasga o coração, Jonas se derrama, Jonas se entrega na presença de Deus. Capítulo 3, nós vemos Jonas pregando na cidade de Nínive. E no capítulo 4, lá está Jonas reclamando. Então, Jonas tem 4 capítulos. Cada capítulo nós vemos uma atitude de Jonas. Capítulo 1, Jonas está fugindo. Capítulo 2, Jonas está orando. Capítulo 3, Jonas está pregando. E no capítulo 4, o Jonas está reclamando. Nós aprendemos algumas verdades no livro de Jonas. É lógico que com essa palavra, com essa pregação, nós não temos o intuito de esgotar, de eliminar todas as informações, todas as lições, todas as mensagens que o livro de Jonas nos traz. Não. É só uma partícula. E uma mensagem de Deus que quero deixar ao seu coração para a sua vida. Quais são as verdades que nós extraímos desses 4 capítulos de Jonas? Primeiro, versículo 1 e 2. Primeira verdade é que Deus confere missões. Deus confere missões. Deus sendo todo-poderoso, um Deus grande, um Deus maravilhoso, um Deus magnífico, um Deus que a Bíblia diz que os céus é o seu trono e a terra é o escabelo, o descanso dos seus pés. Um Deus que a Bíblia diz que enche céu e enche terra, um Deus que transcende o nosso conhecimento. Esse Deus todo-poderoso, soberano, grandioso, ele é um Deus que confere missões ao homem. E o que ele conferiu a Jonas, era Jonas que ia realizar. O que isso me consola, meu irmão? É que no meio de tantos profetas que Deus tinha, Deus conferiu uma missão a Jonas. No meio de tantas pessoas no mundo, Deus conferiu uma missão a você que me ouve neste momento. Você está me ouvindo e você está falando: mas pastor, essa palavra é comigo, é com você. Deus conferiu uma missão a você. Talvez você tenha dito: mas Deus, quantas pessoas poderiam realizar? Por que eu? É porque Deus, entre milhares de pessoas, entre milhões de pessoas, Deus olhou para você e conferiu uma missão para ser realizado através da sua vida. Essa é a primeira verdade que eu entendo aqui. Segunda verdade é que nós, capítulo 2, nós não podemos fugir de Deus. Não dá para fugir. Capítulo 1, quando Jonas recebe a missão de Deus, a Bíblia diz que ao contrário dele para Nínive,
Ele embarca em um navio para Tarsis, para fugir da presença de Deus. Mas esquecia Jonas que Deus é soberano. Os olhos de Deus estão em todos os lugares, as suas mãos estão em todos os lugares. Deus é todo-poderoso. Agora um detalhe. Jonas só fugiu porque ele tinha uma coisa chamada livre-arbítrio. É, isso mesmo. Jonas tinha livre-arbítrio. Deus não vai obrigar você a fazer nada. Deus não vai te forçar a fazer nada. A questão é, não dá para fugir. Porque onde você for, Deus estará trabalhando para o bem da sua obra. Onde você for, Deus estará com os olhos em você para trabalhar através da sua vida ao realizar a sua missão. Jonas foge, Jonas tem uma missão. Nós não podemos fugir de Deus. É a segunda verdade. A terceira verdade é que há um povo, e há um povo carente. Meus irmãos, o povo de Nínive era carente. O povo de Nínive era carente das misericórdias de Deus. Muitas vezes nós, pregadores, e principalmente os crentes do século 21, nós pregamos com ira, com raiva, com um teor de, entre aspas, justiça, quando o povo é carente das misericórdias de Deus. Interessante que Jonas não tinha mensagem de salvação. Ao contrário da igreja, que fomos convocados para pregar o evangelho, que é boas novas de salvação, Jonas fora convocado por Deus para transmitir uma mensagem de destruição. Jonas chegou ao povo para dizer: ei, Deus vai destruir essa cidade, Deus vai acabar com essa cidade, porque o pecado de vocês chegou até Deus e Deus não se agradou da atitude de vocês, Deus vai destruir a todos vocês. Esta era a mensagem que Deus designara a Jonas. Mas a primeira verdade que eu entendo aqui, recapitulando, é que Deus confere missão, portanto Deus te deu uma missão. No meio de tantas pessoas, Deus te deu uma missão. Segundo, é que nós não podemos fugir da presença de Deus em sua missão em nossa vida. Terceiro, há um povo carente. E aí é que eu falo do livre-arbítrio. Jeremias capítulo 17, Jeremias capítulo 18, versículo 7. Olha o que diz a Bíblia. No momento em que eu falar, Deus está falando através do profeta. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar, para derrubar, para destruir. Olha aí, Deus falou que ia arrancar, que ia derrubar, que ia destruir. Se a tal nação, porém, contra a qual eu falei, se converter da sua maldade, também eu deixarei de fazer o mal que pensava fazer-lhe. Olha Deus mudando de atitude. No momento em que falar de uma nação, de um reino, para edificar, para plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então eu deixarei de fazer o bem que tinha falado que lhe faria. Deu para perceber? Deus disse que ia destruir Nínive. Quando você olha para o versículo 5 do capítulo 2 de Jonas, capítulo 3 de Jonas, versículo 5. Olha o que diz a palavra. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum, e vestiram-se de pano e saco, desde o maior até ao menor. Com essa atitude, a Bíblia diz que a mensagem chegou até o rei, e o rei de Nínive conclamou que todos se vestissem de saco e cinza, como sinal de humildade, de humilhação na presença de Deus. E conclamou que todos decretassem um jejum, e orassem, e pedissem perdão, e deixassem os seus atos malignos. Com essa atitude, Deus se arrependeu do mal que disse que haveria de fazer, segundo o profeta Jeremias capítulo 18, 7. Lógico, meus irmãos, Jeremias não está falando de Jonas, mas o episódio ocorreu conforme Jeremias diz. O povo de Nínive se arrependeu do mal que praticava, e o mal que Deus disse que ia fazer a Nínive, Deus não fez.
Deu para entender? Há um povo carente. Há um povo carente. E a terceira verdade que eu vejo aqui é que as misericórdias de Deus é maior que a sua ira. A misericórdia de Deus é muito maior que a sua ira. Como que nós temos em nossa mente, em nossa ideia, uma ideia de um Deus. Esses dias alguém conhecido meu chegou para mim e disse: Pastor Jeremias, eu estou querendo conhecer esse Deus de amor, porque eu só vejo Deus de ira, o Deus de raiva, um Deus de vingança, um Deus mau. Eu não consigo entender como que alguém, ao ler a Bíblia, consegue ver esse Deus tão ruim, tão mau, quando a gente vê um Deus que as suas misericórdias, elas superam a sua ira. A misericórdia de Deus é maior que a sua ira. Quando a gente olha para as Escrituras Sagradas, livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 22, diz assim a Bíblia: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. As misericórdias do Senhor, elas são infinitas. Ao contrário, quando a Bíblia diz no Salmos 30, versículo 5, sobre a ira de Deus, ela diz assim: porque a sua ira dura só um momento, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida, o choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor vem pela manhã. Que coisa maravilhosa. Na figura de Jonas, meus irmãos, é alguém que recebeu uma missão. É alguém que tentou fugir. É alguém que esqueceu que havia um povo carente. Alguém que focou a sua mensagem mais na ira, mais na vingança, do que na misericórdia de Deus. Mas Deus deu a Jonas uma nova oportunidade. E nós aprendemos no livro de Jonas, primeiro, que não importa o quanto você tenha falhado na missão, Deus te dá uma nova oportunidade. Ah, pastor, o senhor não conhece a minha vida. Não conheço. Mas eu conheço o Deus da Bíblia. Não importa o quanto você tenha questionado, quanto você tenha fugido, quanto você tenha se recalcitado contra a missão que Deus te deu, Deus te dá hoje uma nova oportunidade. Vem, abraça. Desfrute, se permita ser alvo da nova oportunidade que Deus te concede agora. Segunda verdade que aprendemos aqui é que a mensagem de Deus deve ser pregada. A mensagem de Deus deve ser pregada, meu amigo. Eu sei que há pessoas que já não acreditam mais no valor do Evangelho. Eu sei que há pessoas que acreditam que ele trabalha muito mais para Deus. Há pessoas que acreditam nisso, dando uma cesta básica para um faminto, do que pregando o Evangelho de Jesus. Eu sei que há pessoas que acreditam que se ele ajudar um orfanato, se ele ajudar um asilo, se ele ajudar uma entidade social, ele está fazendo mais para Deus do que se ele pregar o Evangelho. Mas eu quero dizer uma coisa importante. Baseado em Jesus. Baseado nas palavras de Jesus. Não devemos descartar uma, mas a pregação do Evangelho está superior a uma cesta básica, a um auxílio mensal a qualquer entidade filantrópica. Você pode ajudar uma entidade filantrópica. E Jesus disse isso: os pobres sempre estarão convosco. Vocês sempre vão ajudar os pobres. Mas quando o Evangelho de Jesus Cristo entra no coração do homem, entra no coração de uma mulher, ele tira o mendigo da rua, ele tira o moribundo de onde está, ele tira a pessoa que está na fase terminal no hospital. O Evangelho entra, Jesus Cristo cura, sara, liberta, transforma e faz dessa pessoa uma fonte de salvação por onde quer que ela for. O Evangelho de Jesus. Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. Então ajudar é bom, se você pode, ajude bastante. Ajude, abra mão, mas não deixe de investir na pregação do Evangelho. A mensagem de Deus deve ser pregada. E terceiro, o amor de Deus e sua misericórdia
está além, muito além do nosso entendimento. Ah, meus irmãos, somente um Deus poderoso poderia perdoar os ninivitas de tantas atrocidades que o faziam. Somente um Deus poderoso pode restaurar o homem que pecou, que agrediu a santidade de Deus. Porque muitas vezes a gente olha para o homem transformado e diz, mas como que pode Deus perdoá-lo? Somente o amor e as misericórdias de Deus. E aí eu estendo a você, meu amigo que me ouve. Não importa o que você tenha feito. Não importa a circunstância que você está. Você pode ter falhado na missão. Deus te dá uma nova oportunidade. A mensagem tem que ser pregada. O amor de Deus e a sua misericórdia está além do nosso entendimento. Nós nunca vamos compreender a altura, a profundidade, a largura do amor e a bondade de Deus. Portanto, volte para Jesus hoje. Volte para a sua missão. Abrace a fé. A cruz ainda está de pé. O sangue de Jesus derramado na cruz ainda tem poder para salvar a tua alma, para purificar o teu pecado, para sarar as tuas enfermidades, para aliviar a tua dor. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde, encontrarei descanso para vossas almas. Abra o coração, porque o amor de Deus e a sua misericórdia está além do nosso entendimento.